Oi gente, eu sou a Flávia Goulart do blog All We Need Is Travel e nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês algumas histórias engraçadas de viagem. Mas antes de eu começar a contar essas histórias, aproveita e já se inscreve nesse canal porque agora nessa época de quarentena eu vou postar 2 vezes por semana. Então vamos lá começar. Bom gente, eu tenho algumas histórias pra contar pra vocês, pra quem me acompanha lá no Instagram já sabe que eu tenho vários caldos de viagem. Então eu resolvi reunir 3 histórias aqui nesse vídeo de hoje, que vão ser histórias misturadas com coisas engraçadas e com romance. Então, a primeira história é uma coisa meio surpreendente com romance, a segunda é romance em si, e a terceira é uma história engraçada que poderia ter virado romance, mas não virou. Bom, a minha primeira história ela é bem inusitada, na verdade. Eu já até escrevi uma crônica sobre ela lá no meu livro Tô Indo Viajar Sozinha. Bom, em 2017 eu terminei o noivado, eu tava muito mal e eu falei, ai, o que eu faço da minha vida e tudo mais. Acabei saindo do meu emprego também. Olhei que tinha aquele dinheirinho me sobrando e falei, eu vou viajar, porque eu acho que viagens curam, nada melhor do que viagens nesses momentos em que a gente tá triste, tá meio assim pra baixo. Aí eu comecei a organizar meu roteiro, pensei em lugares que eu queria ir e fiz um roteiro Londres, Rússia, Croácia e Bélgica. Eu fiquei viajando sozinha por um mês por esses países e o meu voo de volta para o Brasil era de Londres, era um voo com a Air France, eu faria conexão em Paris e depois viria direto para o Rio. Bom, eu estava em Londres, peguei meu voo para Paris e minha conexão em Paris era um pouco longa, se não me engano tinha umas 5 horas. Eu fiquei lá vendo coisa no computador e tudo mais. Quando chegou a hora perto do voo, eu me direcionei pro portão, porque o aeroporto era muito grande, e fiquei lá esperando. Tava bem cheio ali o saguão do portão. E para passar o tempo eu comecei a mexer no Facebook. E aí eu passando, na época eu ainda era amiga no Facebook do meu ex-noivo, meu ex-namorado. E aí eu vi que ele estava namorando. E aí, sabe, em relacionamento sério? E aquilo subiu e eu falei, meu Deus do céu, né? Tinha esses 2 meses que a gente tinha terminado. Aquela coisa, né? A galera vai me entender. Quem já sofreu de amor vai me entender. Aquela coisa, uma dor no coração. Eu fiquei meio assim, meu Deus, o que vai ser de mim? Liguei pra minha tia, falei, ai meu Deus, graças a Deus eu não chorei. Mas eu tava completamente atordoada e, tipo, faltava 10 minutos pra eu entrar no avião. E aí a fila já tava formada, eu já tava esperando. Eu fiquei pensando, gente, eu vou ficar 11 horas dentro desse avião com esta notícia, com esta bomba, sem poder falar com ninguém, sem internet, o que eu vou fazer da minha vida? Mas, gente, o universo sempre dá um jeito de ajudar a gente nas situações complicadas, né? Eu lembro que eu fui, eu fui a última a entrar no avião, porque eu tava realmente rolando muito. Eu fui a última. E aí, quando eu entrei no avião, a minha tia tinha falado, pede um remédio pra dormir pra aeromoça. Fala que você teve uma notícia muito triste, que você precisa de algum remédio pra dormir, pra você aguentar essas 11 horas. Eu fui e falei com a aeromoça, ela falou que não podia me dar, mas que ela ia ver se arrumava um jeito. Acho que ela viu na minha cara o meu desespero. Beleza, eu fui pra minha fileira e tal, a minha entrar na janela, tive que pedir licença ali pro pessoal que tava na minha fila e sentei. Mas antes de eu continuar essa história, gente, eu tenho que abrir um parênteses pra contar um outro ponto pra vocês entenderem como essa história ainda é mais bizarra. Essa minha tia, eu tava morando com ela um pouquinho antes de eu viajar, eu fiquei um mês com ela, porque como eu moro sozinha, eu tava muito triste nessa época, eu resolvi ficar com ela. E ela tem uma amiga que joga cartas, acho que ela joga búzios também. Eu nunca fui muito disso, na verdade eu nunca fui em cartomante nem nada disso. Mas um dia eu estava desesperada lá, e a moça tava na casa dela e ela falou, vou abrir as cartas pra você. E ela falou assim pra mim, que eu ia conhecer uma pessoa nessa viagem, que era um louro, que seria mais velho que eu e seria no avião. Mas eu tava cagando, até porque na época eu ainda tava meio assim, será que eu vou voltar com meu ex? Será que eu não vou? Então eu tava meio que cagando pra outras pessoas durante essa viagem. Só que toda vez que eu pegava um voo, porque eu peguei vários, né, eu visitei várias cidades, a minha tia me mandava uma mensagem brincando, falando, e aí, tinha algum louro do seu lado no avião? E nunca teve, porque eu sempre prestei atenção pra brincar com ela. Só que paz, minha gente, adivinha quem era a pessoa que estava sentada do meu lado neste último avião? Um louro. Sim. Mas eu tava cagando, né? Porque eu estava desesperada. Eu lembro que liguei pra minha amiga, que ainda tinha internet no telefone, liguei pra ela e fiquei lá lamentando a minha situação, etc. Nisso que eu estava no telefone, este loiro perguntou se eu queria chiclete. E eu falei assim, gente, eu não quero chiclete. Que mané chiclete agora? Falei, não, tipo, meio rude, assim, porque eu tava no telefone. Beleza, eu desliguei o telefone. Foi então que eu me liguei. Gente, um louro no avião, aparentemente mais velho que eu, está me oferecendo chiclete? Não, eu preciso dar uma conversada aqui, vamos ver qual é desse negócio. Voltei pra ele e falei, você ainda tem aquele chicletinho ali?
Desse momento a gente ficou conversando 3 horas seguidas, sendo que em algum momento a aeromoça apareceu com um remédio que ela me disse que era dela. E aí até o louro perguntou pra mim se eu estava bem, né? Porque a aeromoça chegando entregando o remédio. Enfim, eu fiquei conversando horas com o louro. Uma hora o remédio fez efeito, falei pra ele que ia dormir. Quando eu acordei estava ele lá e a gente ficou conversando e trocamos e-mails. E o que aconteceu foi que a gente trocou o WhatsApp, a gente se falou todos os dias. Eu fui pra Suécia, ele era da Suécia, eu fui pra Suécia, fiquei quase um mês lá. Ele veio pro Brasil, ficou aqui na minha casa, depois eu fui pra Suécia de novo, fiquei mais de 3 semanas. E a gente viveu um romance, sabe? Via internet, com esses encontros aí casuais. Hoje a gente não tá mais junto, mas desse encontro do avião aí, pós informação maligna, eu vivi esse romance aí com ele mais ou menos de 1 ano e meio. E o mais interessante é que eu entrei no avião desesperada, sem saber o que fazer, e ele me distraiu completamente. Eu nem pensei no meu ex, eu só pensei no meu ex quando eu cheguei aqui o meu voo no Brasil. Eu saltei, olhei pra minha tia, que ela foi me buscar no aeroporto desesperada, sem saber como eu me encontrava. E aí eu me lembrei, porque eu realmente fui completamente distraída por ele. Ou seja, o universo de fato olhou por mim, entendeu? E me ajudou a passar por esse momento. E foi bom, porque eu tinha acabado de terminar esse relacionamento e ia continuar meio que na bad, assim, eu acho. E ele acabou suprindo essa necessidade ali que eu tinha naquele momento, sabe? Aquela carência e tal. Então foi assim, deu tudo certo pra mim. Bom, a outra história que eu quero contar pra vocês é um de romance puro e básico e bem comum em mulheres que viajam sozinhas por esse mundo, se hospedando em hostels. Foi na minha última grande viagem que eu fiquei pelo Sudeste Asiático. Eu já estava com o Instagram de viagem, então muita gente acompanhou. Embora eu não mostre muito essas... eu não gosto de expor muitas pessoas. E esse, principalmente, ele falava pra mim que não gostava realmente de aparecer muito na internet. Então eu respeito as pessoas, né? Mas a gente se conheceu na Malásia, eu estava hospedada lá, cheguei, passei até um perrengue no meu primeiro dia na Malásia, mas no segundo dia ele chegou, ficou no mesmo quarto que eu, aí rola sempre aquela, oi, tudo bom? E aí, bababá. E aí quando eu cheguei de noite no hostel, que eu voltei do meu passeio, que eu tava sozinha, não tinha feito amizade com ninguém, eu tomei banho, deitei na minha cama e fiquei trabalhando, né, pra fazer os posts. Aí ele entrou pelo quarto, me viu na cama e perguntou como é que tinha sido o meu dia, sentou na cama do lado. E aí a gente ficou conversando também horas. E a gente marcou pra passear no dia seguinte, que tinha algumas atrações que a gente ainda não tinha feito, nós dois em comum. Então a gente aproveitou pra passear. E aí nesse dia seguinte a gente fomos lá na Batu Caves e a gente ficou conversando muito. E aí já no trenzinho que a gente pegava já dava pra sentir que um tava encostando no braço do outro. Já tava sentindo um climinha ali no ar, sabe? Que os dois estavam interessados. E aí ele me levou num parque lá que eu nem sabia que existia, lá em Kuala Lumpur. E a gente se beijou e a gente acabou ficando ali nesse dia, juntos, no dia seguinte também, só que eu tive que ir embora, porque meu roteiro seguia e eu não queria cortar as outras cidades que estavam no meu roteiro. Mas a gente foi se falando, porque eu ainda tinha 1 mês de viagem depois disso, e ele tinha um roteiro dele. A gente foi se falando no WhatsApp e a gente decidiu que a gente ia se encontrar de novo. Como ele estava tirando um ano sabático, era mais prático pra ele, porque ele tava com um roteiro muito mais aberto do que o meu. E aí no final da minha viagem eu teria que voltar pra Bangkok, porque meu voo pro Brasil saía de Bangkok, e ele acabou pegando um voo lá pra ficar, a gente ficou 3 ou 4 dias, agora eu não lembro, em Bangkok juntos. A gente já conhecia Bangkok, então a gente acabou ficando mais juntos mesmo. E foi super legal, porque a gente se deu super bem, assim, a gente tinha várias coisas em comum, ele era muito divertido, ele era da Suíça. E, gente, acabou que se prolongou de novo essa história aí, eu brinco com ele dizendo que a gente conheceu 3 países juntos, porque a viagem dele era pelo mundo, ele estava viajando por vários continentes. E logo depois que a gente se despediu na Tailândia, ele veio para América do Sul. Ele não veio para o Brasil porque ele já conhecia, mas ele foi para Colômbia e para outros países. Como eu já estava com muita vontade de conhecer a Colômbia e para mim seria muito importante para o blog, eu fui encontrar com ele na Colômbia. Eu fiz 2 cidades com eles e Bogotá eu fiz sozinha. Mas aí lá na Colômbia a gente acabou ficando mais de 12 dias juntos. E foi super legal também, foi maravilhoso pro romance, pra nossa amizade, pra tudo. Hoje a gente é amigo, a gente se fala direto aí pelas redes sociais, mas hoje somos só amigos mesmo. E, gente, a última história que eu quero contar para vocês aqui neste vídeo é uma história muito engraçada. Eu acho que essa é uma história muito inusitada também. Não teve romance, acho que nem teve da minha parte, nem da parte dele.
Mas foi muito doido. Foi no meu primeiro mochilão, que aconteceu lá em 2008. E eu tinha ido pra Estocolmo. Eu tava hospedada num hostel em Estocolmo. Vocês sabem como são os quartos compartilhados de hostel. Em sua maioria são camas de beliche, né? E aí eu cheguei e tal, escolhi a minha cama. Nessa época, alguns hostels, você podia escolher a cama. Alguns determinavam já a sua cama, que estava no sistema. Aí eu lembro que eu cheguei, escolhi a cama de baixo. O quarto ainda estava meio vazio. E beleza, eu fui passear. No dia seguinte, chegou uma pessoa nova no quarto, que era esse cara, que ele era australiano, mas na época ele tava fazendo algum curso na Irlanda, e aí ele foi fazer esse mochilão ali no verão pela Europa, foi onde a gente se conheceu. E aí ele escolheu a cama de cima da minha cama, e a gente se cumprimentou, aquela coisa, né? Oi, tudo bom, bababá. Ah, já saiu, já passeou, o que tá achando da cidade e tal. E a gente marcou de passear no dia seguinte também. Ele era uma figura, eu tenho alguns vídeos ainda gravados dele, assim, imitando várias pessoas, ele era muito gente boa. Mas a gente realmente não teve essa vibe de... Nenhum teve interesse, assim, físico, sabe? De pegação no outro, assim. Mas a gente se divertiu muito. E o mais engraçado é que como a gente tava fazendo um mochilão pela Europa, a gente trocou os planos ali, falou onde que a gente ia estar, depois daquilo. Eu ainda tava praticamente no início do meu mochilão, que durou quase 3 meses. E aí a gente cruzou ali as cidades do nosso roteiro pra ver se a gente ia estar no mesmo período em outra cidade pra gente se encontrar de novo. E aí a gente percebeu que em Viena a gente estaria na mesma data, sendo que eu chegaria de novo antes. E aí que vem a loucura dessa história, porque eu já tinha feito algumas reservas antecipadas em hostel. Eu não me lembro agora se ele já tinha reserva feita ou se ele fez em cima da hora, mas a gente não comentou sobre o hostel que a gente ia ficar. A gente só trocou e-mail, porque na época não tinha essa coisa de telefone fácil pra gente usar. A gente trocou e-mail, a gente combinou de quando a gente chegasse, a gente se mandar e-mail pra gente se encontrar em algum lugar. Só que o louco é que eu cheguei, fui pro meu hostel em Viena e fui pro quarto compartilhado. Dessa vez a minha cama era a cama de cima. Era um hostel que determinava qual a cama que você tinha que ficar. A minha então era em cima. E aí, gente, adivinha? No dia seguinte, quem entra pelo quarto no meio da tarde? Era o Terry, o nome dele era Terry. Ele entrou e aí a moça do hostel que tava fazendo o check-in dele falou: a sua cama é aquela. Apontou para a cama de baixo da minha. Eu falei: não é possível, gente. A gente se encontrou em Estocolmo. Eu era a cama de baixo, ele era a cama de cima. Depois a gente se encontrou na Áustria, em Viena, sendo que a gente não falou que era o mesmo hostel, e o hostel que definia as camas, e a cama minha era de cima e a dele era de baixo. Acabou que a gente ficou junto lá em Viena também, passeamos, nos divertimos muito. Esse eu ainda não tenho, eu tenho até ele no Face, mas a gente não se fala muito. Mas eu tenho saudade, assim, eu sempre que vejo minhas fotos eu lembro dele, ele foi uma pessoa muito especial pra mim na minha viagem. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado um pouquinho das minhas aventuras viajando sozinha por esse mundo. Se vocês quiserem continuar acompanhando minhas histórias, meus posts, minhas dicas de viagem em tempo real, tem aqui meu Instagram, tem o All Needs Travel e eu também tô indo viajar sozinha, onde eu falo mais pra mulheres que viajam solo. E se vocês têm alguma história pra contar ou tem algum comentário pra fazer sobre as minhas histórias, é só colocar aqui no comentário que eu vou ler e responder pra vocês. Então eu vejo vocês aqui na semana que vem, todo dia lá no Insta. Um beijo!